Então eu disse: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do abismo e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Mas quero trazer à memória o que me pode dar esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. A gente tem expressões, né, na nossa língua, como cada língua nesse planeta tem as suas próprias expressões idiomáticas. E uma expressão interessante é cair em desgraça, né? A gente olha, às vezes, uma pessoa pública, alguém, você vê lá, fala assim: nossa, caiu em desgraça. Pessoa, quando cai em desgraça, o que acontece? Acabou. Viu isso? Pessoa cai em desgraça, ela foi o pivô de alguma coisa, ela vai ser marcada, taxada, ela vai ser etiquetada com aquele fator. Você pode ter feito 1000 coisas positivas ao longo da sua vida. Você pode ter uma vida para frente na qual você possa fazer, construir, edificar, ser bênção. Mas erros muitas vezes nos fazem cair em desgraça e fazem com que a nossa vida paralise nesse momento. Naquele instante dessa queda, ou desse resvalar de pé, ou desse momento obscuro, ou desse momento impublicável, ou de uma escolha errada, ou de algo que possa trazer uma vergonha pública, seja lá o que for, essas situações elas nos fazem muitas vezes paralisar. A gente, quando entra num carro, você tem vários elementos, né, dentro do carro, mais simples ou mais sofisticado. Mas uma coisa que todo carro tem é para-brisa e retrovisor, ou retrovisores, né? Você tem o espelhinho de um lado, o espelhinho do outro, o espelho aqui, né? Porque você tem que olhar atrás. A gente não vai conseguir nunca parar de olhar para trás. A gente nunca vai, na nossa caminhada, achar que a gente vai abstrair aquilo que aconteceu de bom ou de ruim lá atrás. É engraçado porque a gente cria algumas ideias, né? A gente ouve algumas pessoas falarem, a gente tem algumas situações que a gente se depara e começa a ouvir determinadas coisas e parece que aquilo ali é verdade. A gente, olha, quando a Bíblia fala que Deus lança no vale do esquecimento, que esquece das coisas, que lança para trás, deixa para trás, para Deus é fácil virar essa página. A nossa memória, ela nos trai. Então, erros e situações passadas, elas não são removidas cirurgicamente. Elas não são um tumor no seu cérebro, que vai um cirurgião lá, abre o seu crânio e do seu cérebro abstrai alguma coisa. Estou lembrando da cirurgia que meu pai fez. Meu pai teve um tumor no cérebro e foi um neurocirurgião pediátrico que fez, que é uma cirurgia muito delicada. Abre, corta, tira o osso e lá dentro você corta e tira o tumor. Com essa retirada vieram alguns pedaços do cérebro também, nos quais estavam gravadas algumas palavras, algumas ideias que se perderam. Então ele sabia o que era, mas ele não conseguia, lembra disso? Que ele não conseguia associar, entendeu? Ele não conseguia associar. Por quê? Porque dentro da estrutura, de uma forma bem simplória, algumas palavras, as ideias vão ficando registradas em uns pedaços do seu cérebro. Tirou, apagou, esqueceu, por mais que ele sabia, não conseguia dizer, né? Uma vez ele falou: tira essa lanterna daqui. A lanterna era uma mosca que estava voando. Então assim, você começa a se perder. Nós não conseguimos fazer isso com a nossa memória, com os nossos erros. E aí que está o problema. Muitas vezes a gente vem para a igreja e ora, e aí fala assim: olha, minha vida é nova em Jesus e tal. Mas de repente você começa a rememorar. Em vez de rememorar o sacrifício do Senhor, a gente começa a relembrar o nosso passado. O nosso passado. E assim,
quando a gente pensa em carro, o para-brisa, ele é infinitamente maior do que um retrovisor. E você não dirige um carro olhando no retrovisor. Sabe por quê? Porque você vai bater para onde você está indo. O que passou, passou. Você dá uma olhadinha para saber se não tem nenhum risco atrás de você. Mas você olha para frente, para um espectro muito maior, para amplitude muito maior, para algo muito maior. E a gente tem que aprender a fazer isso. A gente tem que entender que o diabo, uma das características do diabo é a acusação. Já viu isso? Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Gente que acusa demais os outros. Primeiro que Jesus dizia, olha, antes de tirar o cisco do olho, tira a trave. Antes de tentar mexer no cisco do olho do irmão, tira a trave que está no seu. Mas além disso, eu digo a você mais. Gente que acusa demais, que condena demais todo mundo, é, sem dúvida, instrumento do inferno. E talvez você aqui nessa manhã, você que está me assistindo, possa viver situações assim, sabe, de acusar. Ninguém presta. Você acusa, você vê a falha de uma pessoa, aquela falha, ela se torna apetitosa. Sabe, você já viu uns videozinhos que tem de retirar cravo e espinha? Tem uma médica chamada Dr. Pimple Lover, uma coisa assim. Sandra Lee, não é? Sandra, é uma delícia. Gente, tirar cravo, tirar espinha, ver ela enfiar, tirar, cortar, espremer, sair, né? Teve um dia que eu fiquei com uma pessoa conhecida minha, acho que uma meia hora, que foi você. Lembra que a gente ficou no estacionamento? Não, Cristiane, minha cunhada. A gente ficou assistindo do lado de fora, aqui fora. Doutora Sandra Lee espremendo a cara de uma pessoa cheia de espinha e tirava do nariz e saía aquela coisa preta com branco, nojinho, né? Pois eu digo a você que no nosso dia a dia, muitas vezes, nós temos esse prazer de olhar a cara esburacada do outro, a ferida do outro, entendeu? E aí, sabe o que acontece? A gente está fazendo isso, a gente está sendo instrumento de Satanás para ficar lembrando aquela pessoa que um dia ela caiu, ela errou, ela foi falha. Queridos, a Bíblia fala que o cair é do homem. O cair é do ser humano, seja ele qual for. Olha, a gente está tudo bonitinho aqui, tudo de bequinha, tudo de colarinho de padre, aquela coisa maravilhosa. Vem cá, ninguém está isento. Colarinho de pastor, viu? Foi a gente que criou, não foi a igreja católica, não. Nenhum de nós está isento de queda. Nenhum de nós está isento de errar, de tombar. Sabe, a gente não pode. Eu lembro, muitos anos atrás, pastores americanos, televangelistas, competindo, né? Jim Swaggart, que era referência no mundo em termos de evangelismo, em televisão e tal. De repente, ele começa uma guerra com outro casal de pastores. O outro casal tinha cometido erros. Ele começa a acusar, bater, humilhar, mas não sei o quê. Algum tempo depois se descobre os erros do próprio pastor Jim Swaggart. Entendeu? Ele foi pego dirigindo bêbado, ele foi pego com prostituta, ele foi isso, foi aquilo. Sabe? Então a gente às vezes tem esse prazer mórbido de ver a espinha do outro sendo espremida, de ver a ferida do outro sendo mexida, de mais não sei o quê. Sabe? Não, o diabo é quem acusa. Sabe? Os erros, a pessoa foi casada, errou, caiu, separou. Sabe, aí a vida para, lá no divórcio, lá atrás, não anda nunca mais. A pessoa não consegue se levantar, a pessoa não consegue desenvolver o ministério. Conheço a história de um pastor, um dos maiores pastores dos Estados Unidos, já foi recolhido para o Senhor, começou uma vida bem novinho e tal, o casamento desandou lá atrás, sabe? Podia ter limitado a vida, acabado a vida durante um tempo, ficou meio sem rumo, casou de novo. Foram 50 anos de casamento com essa segunda esposa, sabe? Deixou de legado a maior igreja evangélica dos Estados Unidos hoje, uma das maiores do mundo. Imagina se ele tivesse assumido a culpa e as acusações que o diabo fez na vida dele, através de pessoas e através dele mesmo.
E muitas vezes nós estamos deixando, não estou aqui para passar a mão na sua cabeça por causa de erros. Erro é erro, pecado é pecado, pecado leva para o inferno, erro destrói, escolhas erradas fazem ruína. Às vezes você está passando uma situação na sua vida que a culpa é sua, não é de Satanás. Quantas vezes eu falo na igreja, eu falei assim, a gente às vezes terceiriza a culpa para o diabo, para isso, para aquilo outro, e a culpa é nossa, a gente faz escolhas erradas, comete erros, entendeu? E a ruína vem, a consequência vem, mas isso não pode definir a nossa vida. O erro lá de trás, ele não tem o poder de paralisar o futuro que Deus tem para as nossas vidas, sabe? Da mesma forma que um ser humano, que uma outra pessoa não pode impedir a bênção de Deus sobre você. Aquilo que Deus determina sobre a sua vida há de se cumprir, independente das situações. Há conserto, há restauração, há graça, há misericórdia, há recomeço em Deus, a bênção do Senhor. Então hoje, sabe, a gente quando vê Jeremias nas suas lamentações, quando ele fala assim, a minha alma continuamente se lembra e se abate dentro de mim. Às vezes as pessoas têm tudo para poder seguir em frente, mas de repente aquilo é lembrado na sua vida, aquela acusação vem, aquela situação vem e simplesmente a vida para, sabe? E aí se abate, como ele disse, se abate dentro de mim. Quantas vezes, sabe, as escolhas nossas muitas vezes trazem essa consequência dos erros nossos. E aí parece que a gente recebe um selo de promoção. A gente deixa de valer o que valia, né? Eu estava numa loja fora do país chamada H&M, e eu olhei um sapato. Aquele sapato custou, eu comprei o sapato, nem precisava do sapato, mas um sapato de $6. Valia nada. $6 equivale a R$6, entendeu? Você não, na realidade deles, ou seja, é nada. É um sanduíche do McDonald's. É mais, né? Deve estar até, pois é. Aí você tira. Só que embaixo daquela etiqueta vermelha de $6 estavam $40. Ele foi vendido durante 6 meses, 8 meses, aquela coleção, por $40. De repente veio um selo, pá, $6. Eu comprei uma mochila desse tamanhozinho assim, que fica desse tamanho, backpack, bem levinha de nylon. Peguei a primeira, $5. Aí eu falei, vou levar mais uma nessa promoção assim, eu vou levar para todo mundo, vou dar para todo mundo a mochila. Aí peguei a outra, minha filha pegou, falei, $20, mas por que $20? Levamos lá no caixa, a moça falou, não, porque essa aqui é da coleção passada. Era a mesma mochila, mesma cor, acho que o cinza era um pouco diferente, entendeu? Foi baixado para baixo, incrível, né? Mas ele foi promovido para baixo, entendeu? Sale. E muitas vezes a nossa vida está assim, entendeu? A gente vale 40 e o diabo quer botar na nossa vida um selo de 5. Quer botar um selo de 2, quer botar um selo de 0. Pois eu vou dizer a você, o seu valor é o valor que foi pago na cruz do Calvário. O seu valor é o valor do sangue de Jesus. Se você não valesse nada, Deus não teria mandado o filho dele morrer por você. Isso se chama graça. Você merecia, eu merecia, nenhum de nós merecia, mas Deus sabe o valor que nós temos nele, e por isso que Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus. Sabe, não deixe o diabo, não deixe as pessoas rotularem e etiquetarem você com um valor do qual você não tem. Sabe, o seu valor é o valor que está em Deus. Viva uma vida nova nele. Sabe, quando o profeta fala, minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim, logo em seguida ele dá uma ordem à alma dele, ele diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O diabo está jogando na sua cara muita coisa, joga na minha muita coisa. Traga à sua memória a graça e a misericórdia de Deus, que são a causa de nós não sermos consumidos. Sabe por que você está aqui hoje? Porque as misericórdias de Deus se renovaram sobre você. A despeito do que você fez, a despeito do que você viveu, Deus lhe deu uma nova vida, uma nova chance. Deus lhe deu graça mais do que abundante. Aprenda a viver dessa forma, sabe? A gente vê homens na Bíblia sendo definidos pelos seus erros. A gente pega algumas histórias na Bíblia de pessoas que tiveram sua vida definida por momentos de lapso de erro que tiveram.
E eu digo a você, como é que será que Deus vê essas coisas? Será que Deus vê como eu vejo? Será que nós conseguimos enxergar com esses olhos de Deus? Sabe, eu falo muito sobre Moisés, eu sou muito mais do Velho Testamento do que do Novo, em determinadas horas para a mensagem, porque a gente tem muito mais histórias, então você consegue fazer uma análise melhor das personagens da Bíblia e depreender dali coisas importantes para a gente. Você pega Moisés, um erro na vida de Moisés demorou 40 anos de paralisia. 40 anos para o cara conseguir restaurar de um erro que ele cometeu lá atrás. Deixa eu dizer, não foi qualquer erro. Moisés foi assassino. Querido, assassino. Pensa bem. Uma pessoa que atropela outra pessoa, e eu conheço pessoas que que mataram pessoas em atropelamento, sem querer. Isso marca a história de uma pessoa. Assim, arruína emocionalmente, você imaginar que você ceifou a vida de alguém. Moisés, deliberadamente, ele assassinou outra pessoa. Ele se envolveu numa briga que não era dele. Tudo foi errado. Isso custou 40 anos de atraso na vida. Moisés tinha 40. Quando Moisés estava para começar a obra que Deus queria com ele já estava um velho de 80. E o velho de 80 não é desrespeitoso, mas era alguém que a vida já tinha passado. Mas eu digo a você, quando Deus entra na nossa história, não importa o tempo, não importam os anos, não importa a idade, não importa o que você fez, importa que o sangue dele cobre os nossos pecados, nos limpa e nos traz uma vida nova para vivermos plenamente o projeto dele sobre nós. Você quer ver um outro? Saulo, o maior escritor da Bíblia em quantidade de livros, o grande mentor, o grande coach do Evangelho, né? Ou anti-coach do Evangelho, né? Chama-se Paulo, mas ele era Saulo. Saulo foi um cara mau em termos de prática, ainda que ele estivesse achando que estava fazendo o bem. Ele, enquanto Saulo, ele perseguiu, ele respirava, a Bíblia fala que ele respirava ameaças. Já viu gente que é assim, que respira ameaças? Gente que você olha, é um demônio, que você tem medo. Esse era Saulo, sabe? Mas na hora que Deus entrou na vida de Saulo, que Saulo caiu no chão, que Saulo perdeu a visão, ele é apresentado a Jesus. E quando nós somos apresentados a Jesus, se nós deixamos de ser para sermos aquilo que Ele quer que nós sejamos. E aquele Saulo perseguidor, aquele homem duro, rígido na lei, ele se torna alguém sensível ao Espírito Santo. Ele tem a sua vida mudada, o seu nome transformado, e ele tem a sua história mudada. E ele mudou a história de muitos e toca a sua vida até hoje. Sabe por quê? Porque ele não foi definido como perseguidor da igreja, mas como apóstolo aos gentios. E o evangelho chegou aos gentios foi pelas mãos dele, porque ele não parou pelo erro que ele teve lá atrás, porque Deus entrou na história. Meu irmão, Deus entrou. Vem cá, quantos crentes nós temos aqui? Quantos cristãos estão aqui? Vem cá, Jesus entrou na sua história, meu irmão. Jesus entrou na sua história. Não pode pesar acusação sobre a sua vida. Sabe, aquilo que foi feito na sua história pregressa, na sua família lá atrás, aquilo que você tem carregado, em nome de Jesus nós temos que virar para Satanás e dizer assim: basta. Arranque, se possível, o seu retrovisor e comece a olhar para o autor e consumador da sua fé que está na sua frente. Ele renova sobre você promessa, ele renova sobre você a graça, ele renova sobre você a misericórdia, ele renova sobre você o amor, e ele mantém a palavra firme dele sobre você. Entenda isso, sabe, Saulo. E às vezes a gente acha que Deus vai escolher os perfeitos. Gente, eu acho fantástico isso, né? Porque as pessoas idealizam.
E como idealizam, né? Idealizam quem está na frente, idealizam quem tem sucesso, idealizam quem prega, quem fala, quem ministra, idealiza o padre, o papa, o pastor, o apóstolo, o bispo, idealiza o missionário, a gente idealiza. E a impressão que a gente tem é que as pessoas como nós que estamos à frente, somos as pessoas mais perfeitas, né? Somos as pessoas intocáveis, nós não cometemos erros, nós somos infalíveis. E a gente cria essa ideia de que, olha, eu não consigo chegar na estatura de fulano, eu não consigo alcançar o grau elevado que Beltrana tem, aquela pessoa é uma santa, como é que eu vou conseguir chegar aos pés dela? Vem cá, a vovozinha mais vovozinha, ela tem lados obscuros no seu passado. Sabe aquela vovozinha do coque, linda, fofinha, que faz o café da tarde com cuscuz e manteiga, que assa o bolinho, que espera o netinho? Ela foi jovem. Ela teve uma vida. Ela não foi diferente de você. Teve os arroubos, teve as empolgações, as decepções. Nós todos temos isso. E a gente acha que Deus só vai usar os perfeitões. Deus está usando. Não estou dizendo que a gente não tem que buscar santidade. Entenda a mensagem de hoje. Eu não estou pregando para você sair daqui e pecar. Você vou pecar porque Jesus vai me perdoar. Não, meu filho, numa hora dessa tu está pecando, tu morre, tu vai para o inferno. Entendeu? Não brinca não. Pecado, deixa eu dizer, cigarro mata. Pecado também mata, e mata muito mais do que o cigarro. Então abra o olho. Não venha distorcer o que eu estou lhe falando, não. Porque crente gosta, né? Pega só a parte que interessa da mensagem. Que benção, o pastor falou, estou perdoado, então vou para a esbórnia. Vai para a esbórnia e vai para o colo do capeta também, junto. Um está ligado com o outro. E a gente pensa que Deus, imagina, olha só, eram 12 apóstolos, gente, cada um melhor que o outro. Tinha uns meio, né, assim, tipo um Judas da vida, né, complicado, mas tinha uns que eram top, cara, pelo amor de Deus. Pega João, apóstolo João, olha só, Jesus andava, eu sempre falo essa frase, Jesus andava com as multidões, um monte de gente, né? 5.000 pessoas, 6.000, 10.000 pessoas, esse povo que andava perto de Jesus, entendeu? Entenda isso. Ele alimentou 3.000 homens, 5.000 homens, você multiplica isso aí por 3, porque ainda tinham mulheres e crianças. Se a gente botar essa proporção aqui, Jesus alimentou 50.000 numa vez só, porque a gente tem tipo 50 homens e 1.000 mulheres, não é assim? Presta bem atenção. Ele andava no meio das multidões. Ele tinha 70 discípulos, que a gente fala muito pouco sobre isso. Ele ensinou 70. No meio desses 70, ele teve 12 apóstolos. Teve um que traiu, então vamos botar 11. Desses 11, tinham 3 que tinham intimidade com Jesus. Querido, às vezes todo mundo acha que tem que ter intimidade com o pastor, com a liderança. Não dá, meu filho. Intimidade da minha casa é para pouca gente. E eu estou dizendo isso porque na sua casa também tem intimidade para pouca gente. Sua casa vira um albergue, vira uma bagunça. Entendeu? Jesus tinha intimidade com 3 dos 11, dos 12. Sabe? Dos 3, tinha um que deitava no colo de Jesus, que era o mais íntimo. Sabe quem era? João. Cara, João é impecável. João, ele é tão impecável que ele foi o que durou mais, ficou mais velho. Ele é o que teve a visão do Apocalipse. Ele foi o último a morrer. Eu acho que ele morreu de velhice, se eu não me engano. Ele foi desterrado, mas ele não foi lanhado e tal. João, se tivesse que escolher o cara que era o cara bom mesmo para poder estar à frente da igreja, quem que ia ser? João, o cara. Pedro, cara, na boa. Na boa. Pedro vai andar sobre as águas, afunda no meio do milagre. Entendeu? A fé acaba. Deu fé até aqui. Quando chegou aqui, a fé acabou. Fundou. Entendeu? Esse é Pedro. Pedro é aquele que é usado por Satanás. Jesus fala, sai Satanás. Não tem umas pessoas que têm vontade de falar, sai Satanás? Fala, meu irmão, entra na Bíblia. Jesus falou, deu legalidade. Não precisamos dizer esse negócio de legalidade. Tem uns capeta que ficam infernando na sua cabeça. Sai para lá, capeta. Entendeu? Jesus falou isso com Pedro. Pedro perturbado.
Sabe, Jesus, estou lá, Jesus, vou defender você. Arranca a orelha do pobre, do Malco lá, coitado. Eu espero que o Malco tenha se convertido, ido para o céu. O menino perdeu a orelha, estava cumprindo função só, não estava fazendo nada demais. Era o soldadinho que ia prender Jesus, amando dos outros. Pedro vai arrancar a orelha de Malco, Jesus vai lá e conserta a orelha do bichinho de novo. Pedro negou Jesus, que é uma praga. Se você olhar Pedro mesmo, Pedro é um troço terrível. Cara destemperado, cara não sei o quê. Jesus podia virar e falar assim: vou pegar João, apóstolo do amor, vai abraçar a igreja. Apóstolo do amor vai unir a igreja. Ele vai ser o grande líder da igreja. Jesus escolheu quem mesmo? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, Senhor, tu sabe todas as coisas. Então vá, meu filho. Tu não me ama? Vai apacenta meu rebanho. Continuo confiando em você. A despeito de você ter me traído, a despeito de você ter pisado na bola, a despeito de você não ter tido fé, a despeito de um monte de coisa. Eu sei quem você é, porque fui eu que te fiz, eu que te chamei, eu que te capacito. Não é você que está indo por você mesmo, mas porque eu estou te chamando. Vá e apacenta o meu rebanho. É sobre esta pedra que eu edifico a minha igreja. As chaves eu estou dando a você. Siga em frente, é você que comanda a igreja. Entendeu? Se fosse eu, Davi, vem cá. Eu estou falando isso dos erros do passado, tá? Começa a achar que você pode começar a errar a partir de amanhã, que o plano de Deus, não, Deus chega para você, o cálice da ira dele derrama e vai fritar você. Mas Davi, gente, Davi era torto de tudo. E o povo ainda pede: Senhor, me dá um coração como de Davi. Eu quero o coração de Davi, não. Eu quero o meu coração mesmo. Meu coração, Jesus é que botou aqui dentro. O coração de Davi é de Davi. Davi era adúltero, mentiroso, péssimo pai. Foi um ruim governante. Você acha que não foi, não? Perdeu o trono, meu filho, para o filho. Filho é um problema quando começa a querer mandar no pai. Para bom entendedor, basta. Absalão fez um estrago no reino. Arrancou Davi do trono. Péssimo pai, negligente, irresponsável, adúltero, mentiroso. Você ia votar num cara desse para ser rei? Vem cá. Saul era de família nobre, era bonito, era forte, capaz e não sei o quê, uniu o reino. Você está achando que foi Davi? Não, o reino de Israel começa com Saul. Não é melhor? Deus falou assim: errou, mas eu estou entrando na história de Davi, porque o meu filho vai nascer da descendência dele. Eu conheço quem é Davi, fui eu que fiz Davi. Então assim, olha, o passado está perdoado, vamos começar a vida nova. Deus capacita a quem chama. Vou repetir isso, é uma frase que você ouve direto aí. Deus não chama os capacitados, Deus capacita a quem chama. Você é chamado, não importa o que você fez, importa o que Ele vai fazer com você e através de você. Hoje é dia do seu perdão, mas não é o perdão de Deus, não. Hoje é o dia de você se perdoar. Você se perdoar. Você sabe qual é um dos apóstolos mais julgados e condenados? Não é Judas. Quem é? Tomé. Você quer um cara mais fraco do que Tomé? Cara, na boa, você pega Tomé. Coitado do Tomé. Tomé levou a fama de ser o apóstolo da falta de fé. Está com fé igual a fé de Tomé, né? É crente bully, de pouca fé. É um negócio complexo. Esse era Tomé. Tomé, todo mundo fala assim: eu vi Jesus ressuscitou. Tomé fala assim: ó, não vi, não acredito, e só vou acreditar se eu enfiar o dedo na ferida. Oh, gente, minha avó era meio assim. A avó era dura, entendeu? Nordestina dura. Pois estava lá Tomé. Gente, se fosse a gente, né? A gente não ia querer usar Tomé para nada. Você olha o povo e fala assim: mas para que eu vou uma desgraça dessa sem fé? Não está acreditando em mim que ressuscitou? Como é que esse homem vai trabalhar para mim? Não pode. Tomé.
Jesus aparece, tipo ninja, pá, apareceu Jesus. E aí está todo mundo reunido, ele vai falar com quem? Ele foi esbofetear Tomé? Ele foi acusar Tomé? Tomé teve um ato falho. Tomé teve um ato impensado, teve uma crise de falta de fé. Vem cá, você nunca teve crise de falta de fé? Você está orando, a coisa piora, e fala assim, meu Deus, onde é que Deus está nisso? Não está, me abandonou, Deus não existe. Tomé virou e falou assim, não acredito que ele ressuscitou não. Jesus chega lá e fala assim, meu filho, vem cá, Tomé. Está aqui, ó, 1 furo, 2 furos, 3 furos, assim. Enfia o dedo. Vem cá, deixa ele dar um abraço. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente, até hoje, condena Tomé. Até hoje, quando a gente fala sobre Tomé, a gente fala que ele não acreditou em Jesus, que Jesus tinha ressuscitado. A gente usa Tomé como homem de falta de fé. Vou te contar um segredo. Tomé foi o discípulo, ou apóstolo, que levou o evangelho mais longe do que todos os outros 11. Você sabia disso? A gente sabe de Paulo, que quando a gente faz seminário, a gente estuda as viagens missionárias de Paulo, não é isso? Mediterrâneo ali. É isso aqui, meu irmão, pequenininho. Passou daqui para ali, daqui para ali, daqui para ali, daqui para ali. Roma estava um pulo dali. A gente pega o mapa e vai ver. Eu entendo que o barco demorava 10 meses para chegar, que era uma barcaça medonha, que o negócio era complicado, mas era tudo ali. Você sabe onde é que Tomé foi? O Tomé sem fé? O Tomé chegou a ir pregar na Índia. Enquanto Paulo só foi até Roma, Tomé foi lá para o outro lado e alcançou a Índia. Até hoje tem resquícios e influências do evangelho pregado por São Tomé na Índia. Foi feito um filme pelos indianos para celebrar a influência da história de Tomé na Índia. A gente olha, a gente julga, a gente bota etiqueta de que vale $5, mas Deus está arrancando a etiqueta e fala assim, isso aqui tem preço de ouro, eu vou usar. Teve falha aqui, mas ele vai ser honrado aqui. Ele teve falha aqui, mas ele vai ser peça para envergonhar Satanás hoje. Querido, o diabo pode estar tentando de todas as formas possíveis atrasar sua vida, de todas as formas possíveis acusar você. Eu vou dizer uma coisa, não se pode mudar o passado. Que novidade nenhuma, né? Só te lembrando isso, o que você fez está feito. Você não conserta o que você fala, sabia? Você não desfala, né? Não tem aquele pessoal que você vê uma coisa horrenda e fala assim, eu quero desver isso. Você não vai desver o que você viu, você não vai desfalar o que você falou, você não conserta o que passou, não tem jeito. Está lá. Mas deixa eu dizer uma coisa, em Deus Ele abstrai, corta e joga fora toda a sua história pregressa e fala assim, o que conta é a partir de agora. Sabe, a graça, o seu passado, a frase que eu quero que você guarde é o seguinte, o seu passado não pode ser mudado, mas a graça de Deus e a misericórdia do Pai, elas podem mudar o seu futuro. Entendeu? E muitas vezes o diabo vai tentar lembrar isso a você. Não, eu digo a você, para fechar essa palavra dessa manhã, não aceite etiquetas. Eu não curto determinados testemunhos que a pessoa passa falando 1 hora. Eu fui um bêbado, eu fui não sei o que, eu fui não sei o que lá, porque o diabo fazia não sei o que, porque fazia trabalho de bruxaria, porque eu matava gente, porque eu não sei o que. Aí lá no final fala assim, Jesus mudou minha vida. Você passa 1 hora contando as lamúrias que o diabo jogando. A gente tinha uma peça aqui que foi sucesso, que os meninos na época fizeram vários anos atrás, chamado Diário do Diabo. Primeira apresentação que teve, cara, na boa, o diabo era fantástico.
Você é dessa época, Rodrigo é dessa época. O diabo era fantástico. Cheguei pro Marco na época, meu amigo. Falei: Marco, pelo amor de Deus, desce uma peninha do céu, uma brigazinha com Satanás, e depois você passar 1 hora falando bem do diabo com a mega produção de Satanás. A gente faz isso. Eles consertaram a peça depois, né? Teve uma coisa, melhorou e tal. No final, o diabo realmente era totalmente envergonhado. Mas a gente tem essa percepção, porque a gente faz isso. A gente vive do passado, a gente vive do testemunho do passado. Porque eu fiz, porque eu era, porque isso, porque aquilo outro. Esquece o que é que Jesus fez por você, esquece o que Jesus faz por você, e não tem nem ideia o que Jesus vai fazer por você ainda. Deixa eu dizer a você, quando o diabo te disser que você é condenado, Deus está te dizendo que você foi perdoado pelo sangue do Cordeiro, sabe? Quando o diabo virar para você e falar que você foi destruído, lembre-se que em Cristo você foi restaurado, sabe? Não existe perdição em Cristo Jesus, sabe? Se você foi perdido, se você estava andando em perdição, você foi redimido, sabe? Se a sua alma, se o seu coração, se a gente tem trazido coisas amargas, hoje você vai trazer à memória aquilo que traz esperança à sua vida. E o que traz esperança à sua vida é o sangue de Jesus, é a graça de Deus manifesta em Cristo, são as misericórdias dele sendo renovadas sobre sua vida, e é o projeto que ele tem sobre você. E eu lhe digo nesta manhã, para encerrar esta palavra, que plano de Deus, projeto dele, não é projeto que fracassa. Então, ainda que o diabo tenha colocado uma etiqueta de fracasso, de vergonha, de menos-valia, Deus te fez com honra, Deus te restaurou com glória, Deus é aquele que te coroa de vida, Deus é aquele que tem um plano infalível na sua vida. Então se levante em nome de Jesus, comece a tomar posse da sua história em Cristo, comece a tomar posse da vida plena que Ele te deu, sabe? A Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu digo a você, a verdade é aquela que sai da boca de Deus. O que vem do diabo é mentira, porque ele é o pai da mentira, mas o Senhor que te trouxe vida é aquele que te dá a palavra de vida e de verdade, e Ele sabe quem você é, Ele sabe a sua têmpera, e Ele vai usar você do jeito que Ele te formou. Não importam os seus erros lá atrás, importa o que Ele fez através da cruz do Calvário na sua vida, reescrevendo a sua história. Em nome de Jesus, eu libero sobre você uma palavra de cura, de restauração, de perdão próprio, que em nome de Jesus o Espírito Santo possa trazer à memória sua hoje aquilo que traz esperança. E o que traz esperança à sua vida é olhar para o autor e consumador da sua fé, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos ficar de pé.